Hoje eu estou aqui com a Graziela Escocardi, professora de História e diretora do Museu Histórico de Campos. Isso, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Então, para a gente estar começando aqui o nosso diálogo, eu gostaria de saber o que te motivou a se tornar historiadora da cidade de Campos. E pergunta difícil, né? Então, na verdade, desde nova, realmente, eu gostava muito de história. Lá no ensino médio, eu percebi que era uma das disciplinas que eu me dava bem, e eu já queria ser professora. Então, na hora de optar realmente por uma faculdade, né, eu decidi por história. Realmente tive professores, né, que me apoiaram muito nisso. Mas aí na faculdade realmente de história, eu percebi esse campo de pesquisa. Eu tinha pensado que eu iria ser somente mais uma professora de história. E percebi também na nossa cidade algumas lacunas da história de Campos que a gente não conhece com profundidade, porque realmente isso não é passado para a gente, né? Então comecei a pesquisar sobre a história de Campos, me aprofundar cada vez mais, e eu percebi que tanto a pesquisa quanto a docência, uma complementa a outra. É muito importante ter essas informações também para passar em sala de aula. Por mais que seja, eu dou aula também para o Estado hoje, eu percebo que alguns links que eu faço com a história de Campos é fundamental, ajuda no conteúdo, né, dado no currículo escolar. Certo. E por esse motivo que a gente te convidou aqui, para você estar passando o seu conhecimento e contando para a gente a história da Praça São Salvador e também da Praça Quatro Jornadas. Bom, para mim eu adoro contar história, né? E a história da nossa cidade é melhor ainda. E gosto também dessa história da Praça das Quatro Jornadas, que envolve aí a história também feminina, né? De duas figuras femininas, que é Benta Pereira e a Mariana Barreto. A Praça das Quatro Jornadas fica localizada aqui, né, próximo da Praça São Salvador. Todo mundo acredita que é a praça inteira São Salvador, mas há um desmembramento, sabe? E é ali onde está o chafariz, é conhecido como Praça das Quatro Jornadas. Olha, vou te falar que até 2017 ela teve o nome mudado, sabia? Mudaram o nome da praça. Aqui em Campos tem um costume, né, de mudar o nome das ruas, o nome da praça, mas o Instituto Histórico, o movimento de historiadores e pesquisadores pediu à Câmara Municipal para rever, então voltou o nome de Praça das Quatro Jornadas. Mas o interessante é por que ela tem esse nome, na verdade. Ali ficava a Casa de Câmara e Cadeia, sabe, muito parecido com a arquitetura que tem lá de São João da Barra. Embaixo era onde ficavam os presos e no segundo piso era onde os vereadores se reuniam. Né, era um prédio muito histórico, lindo, né? Infelizmente a gente perdeu esse prédio. E a Benta Pereira, né, diz os memorialistas que ela invadiu 4 vezes a Câmara Municipal a cavalo, com os coldes nas mãos, que seriam armas, né? Lutando, reivindicando pelos direitos dela e da sua família. Há interesses pessoais, sim, nessa história. Havia um imposto chamado gado de vento, que a família de Benta Pereira que cobrava isso, né? Todo um boi perdido, a família recolhia, e quem quisesse ter de volta aquele animal tinha que pagar o imposto. Isso existe até hoje, porque a pessoa alimentou. Mas a Câmara Municipal não estava gostando nada disso, sabe? Que na verdade a Câmara é composta também pelos donatários da Capitania de São Tomé, os Viscondes de Asseca. Então teve um impasse ali de famílias, né, da Benta Pereira, junto com os Viscondes de Asseca. O filho de Benta Pereira também era presidente da Câmara. Isso é interessante, porque ela, enquanto mulher, ela não participa diretamente da política, mas ela coloca peças no tabuleiro político, que é o filho dela. E realmente, quando ocorre essa situação toda, essa briga política, ela reivindica a população de Campos. Eu acredito que ela deveria ser uma figura muito carismática e convenceu a população realmente a invadir a Câmara Municipal. Então foram 4 levantes, sendo que o mais conhecido é o de 1748, que marcou, que entrou para a história, inclusive a sua filha, que fica nessa história toda em segundo plano, mas teve participação importante. Ela foi presa e enviada para uma cadeia no Rio de Janeiro, né? Porque se a gente for somar a idade que a Benta Pereira tinha nessa época, ela seria uma senhora da
terceira idade. Então talvez ela não tenha todo esse entusiasmo, como dizem os memorialistas, que é uma visão até romântica, né? Que ela tenha entrado a cavalo com armas nas mãos, mas tudo indica que talvez teria sido a filha Mariana Barreto, que essa sim foi presa, né? Enviada para uma cadeia no Rio. E o interessante também é que hoje tem um chafariz ali, né, que na verdade foi um presente dado ao primeiro prefeito da cidade, Rodrigues Peixoto. E o interessante também é que nessa época foi a empresa, né, de águas, de saneamento, né, a Campos Syndicate, que presenteou o prefeito. A gente sabe que Lula aí foi preso, né, porque recebeu um presente de uma empresa. Então, na verdade, o prefeito não deveria receber esse presente de uma empresa. E ele fez questão de colocar, né, na cidade, não no seu quintal. Isso amenizou a situação, né? E o chafariz é um chafariz belga, está instalado ali desde, se eu não me engano, desde 1905. Ele é belíssimo, mas a gente percebe que as pessoas que estão ali frequentando o chafariz não sabem dessa história, né? Não tem conhecimento ali, não existe um marco que fale sobre, que conte essa informação, que foi a Praça das Quatro Jornadas, a informação também da história do chafariz. É verdade, eu vejo essa falta de informação. Eu mesmo não sabia dessa história, sobre aqui de primeira mão, né? Acredito que todos vocês também. E agora eu quero que você conte também um pouquinho da gente sobre a Praça São Salvador. A Praça São Salvador, ela faz parte realmente ali da igreja da Catedral, que era a igreja matriz, né? Isso é interessante, que essa igreja e a praça, ela sofreu enormes transformações. A catedral era uma capelinha bem rústica, inclusive aquele estacionamento do lado, né, era um cemitério, sabe, dos sacerdotes. A gente tem fotos antigas que indica. E a praça, ela era bem mais arborizada, né? A gente tem até fotos aqui mostrando como era essa Praça São Salvador. Infelizmente, se eu não me engano, eu lembro disso, para mim foi marcante, porque eu comecei a faculdade em 2005, cercaram toda a praça para fazer uma obra, e a gente esperava que fosse uma obra lindíssima, né? E aí a gente ficou um pouco decepcionado após tirarem as cercas, né? E encontrar essa praça um pouco fria, né? Que é um mármore ali, né? Alguns pesquisadores que eu já tive contato falam comigo que é uma praça de passagem. Parece que foi feito na época de Arnaldo Viana, eu falando nomes de prefeitos aqui, receber processo, né? Mas foi feito na época de Arnaldo Viana e ele tinha um costume, né, de fazer shows na praça, shows abertos. Então talvez tenha sido esse intuito também, de criar uma passagem. Mas os pesquisadores sempre falam comigo que é uma praça europeia, que não é aquela praça de permanência, de você sentar ali e contemplar, né, a beleza das árvores. Não existe mais isso, né? Então é uma praça um pouco fria. Inclusive, quando chove, o museu já fica preparado aqui, que a gente brinca que ela é anti-idoso, alguém escorrega, alguém se machuca, né? Então a gente está sempre preparado aqui. E quando faz muito sol, as pessoas não conseguem nem se sentar naquele mármore, né? É um mármore do inferno, né? Enfim, é isso daí. A praça era muito mais bonita. E você tocou num assunto que a praça recebia shows, né? E hoje em dia ela é famosa por causa disso, por causa da festa de São Salvador. Movimenta bastante ela, não é? É muito interessante a questão da festa também de São Salvador, porque fala de um padroeiro nosso que não é um santo, é o Cristo São Salvador, né? Porque a gente incorporou o São dos portugueses de São Salvador, mas na verdade é Jesus Cristo, é o nosso padroeiro. E o interessante é que tem o sagrado e o profano aí. O profano da festa são os shows até nacionais, né? E também aqui de artistas locais. E o sagrado, que são as missas, a procissão. Então, como que isso se cruza ao mesmo tempo, né? Em uma festividade, né? Que ocorre há anos, né? Há mais de 380 anos aí, né? Agora eu não sei precisar direitinho os anos, mas é mais de 380 anos, bem mais. E quando que houve essa divisão das praças, né? A gente tem a Praça São Salvador e a Quatro Jornadas, elas são duas praças diferentes, né? Quando que ocorre essa divisão?
Então, essa divisão foi para marcar justamente quando se perde, né, esse prédio histórico lindíssimo, que era a Casa de Câmara e Cadeia, é para marcar justamente a história daquele local, né? Então, desmembra a praça e faz com que aquele local passe a se chamar Praça das Quatro Jornadas junto com a instalação do chafariz. E, infelizmente, né, isso, por mais que ela tenha esse nome, a população ainda desconhece, acha que é tudo Praça São Salvador, né? Eu não sabia disso, né? E esse foi o intuito do nosso trabalho. A gente está divulgando essas informações que muitas pessoas da população não conhecem, né? Então foi isso. Obrigado, Grazi, por estar disponibilizando o seu tempo e respondendo essas humildes perguntas da gente. É uma imensa honra ter você como uma entrevistada aqui para o nosso trabalho. E muito obrigado. Obrigada a vocês. Podem contar sempre. Quando é para falar da história de Campos, eu adoro. Obrigada. É isso. Tchau, gente.